Fala, guys nobre, tudo bem? Na aula de hoje vamos dar uma atenção especial a duas reações nucleares que têm um impacto gigantesco em nossas vidas. E antes de começar, precisamos relembrar que reações nucleares não são reações químicas. Como já dissemos, reações químicas envolvem a eletrosfera do átomo. São átomos doando, recebendo ou compartilhando elétrons. Já reações nucleares são reações que envolvem transformações no núcleo do átomo. Outra grande diferença entre reações químicas e nucleares está na quantidade de energia que cada uma delas liberam. Se você bem se lembra, reações nucleares liberam muito mais energia do que uma reação química. Pronto! Agora que relembramos esses dois pontos importantes, vamos estudar as reações de fissão nuclear e de fusão nuclear. Vamos começar pela reação de fissão nuclear, que foi descoberta em 1938 pelo alemão Otto Hahn, que utilizou uma técnica de bombardeamento de núcleos atômicos com nêutrons. Como assim, professor? Vamos traduzir isso para o português? Vem comigo. Guys, vamos abrir aqui. Nós sabemos que um átomo é formado por um núcleo e por uma eletrosfera. Sabemos que no núcleo estão os prótons e os nêutrons. Os prótons têm carga positiva e os nêutrons não têm carga. Então o núcleo, nós podemos dizer que ele é predominantemente positivo. Nós temos também uma eletrosfera, onde estão os elétrons. E os elétrons têm carga negativa. Podemos dizer então que a eletrosfera é predominantemente negativa, ok? Agora, qual foi a grande sacada desse cientista? Ele pegou um nêutron que é eletricamente neutro e disparou esse nêutron contra esse átomo. E por que ele fez isso? Porque o nêutron é eletricamente neutro, ou seja, ele não vai sofrer repulsão com os elétrons da eletrosfera e nem vai sentir repulsão com os prótons do núcleo. Então, esse nêutron consegue atravessar a eletrosfera e entrar dentro do núcleo. E uma vez que ele entra dentro de um núcleo, ele deixa esse núcleo instável. E uma vez que esse núcleo está instável, ele se divide em dois átomos menores e libera uma grande quantidade de energia. Portanto, fissão nuclear é esse processo de divisão de um núcleo atômico, em geral núcleos de grande massa, em dois núcleos menores, liberando uma grande quantidade de energia. E a primeira fissão nuclear foi feita no urânio 235, que é esse que nós temos aqui no quadro. Vamos dar uma olhadinha nessa reação? Aqui nós temos o urânio recebendo um nêutron, né? Então o nêutron, por ser eletricamente neutro, consegue entrar aqui no núcleo do urânio, vai desestabilizar, quebrando esse núcleo maior em dois núcleos menores, belezinha? Então nós temos aqui um átomo grandão, 235 de massa, 92 de número de próton, formando aqui o bário, que é o menor, e o criptônio, que é outro menor também. Tá bom? Então é um núcleo maior, né, se dividindo em dois núcleos menores. Fissão nuclear, ok? Agora, o que mais está sendo liberado nessa reação? 3 nêutrons. Espera aí, o que nós usamos para desestabilizar esse urânio em primeiro lugar? Usamos um nêutron. Caraca, olha só isso daqui. Quer dizer então que cada urânio, quando ele se quebra, ele libera 3 outros nêutrons? Isso. E qual que é o problema que isso gera, guys nobre? Olha só, um nêutron vem e se choca no átomo de urânio. Esse urânio se quebra e libera outros 3 nêutrons, que agora podem se chocar com outros 3 núcleos de urânio. Então cada um vem e sensibiliza outros 3 que vão se quebrar e agora nós vamos ter 9 nêutrons sensibilizando outros 9 núcleos de urânio. E isso começa então uma reação em cadeia. E como você já deve imaginar, reações em cadeia são reações muito perigosas. Elas aumentam sua velocidade de maneira muito rápida, de forma exponencial. Por isso, essas são reações que precisam ser bem controladas para ela não fugir do nosso controle. Só para você ter ideia da quantidade de energia que uma reação de fissão pode liberar,
Basta saber que uma das principais utilizações da fissão nuclear são para a construção de bombas atômicas e reatores de usinas nucleares, como a usina de Chernobyl. O próprio acidente de Chernobyl foi um dos casos onde essas reações fugiram do controle, e nós vamos falar mais sobre ele nas próximas aulas. Já a bomba atômica usada no Japão foi uma bomba de fissão nuclear e tinha um poder destrutivo equivalente a 20.000 toneladas de TNT. Gás nobre, isso chega a ser assustador, não é verdade? Mas e se eu te contar que tem uma reação que consegue liberar mais energia ainda que uma reação de fissão nuclear? Você acreditaria em mim? Pois bem, pode acreditar, e o nome dela é fusão nuclear. Gás nobre, enquanto a reação de fissão nuclear é a quebra de um átomo maior em átomos menores, a fusão nuclear é a união de dois núcleos atômicos leves para formar um outro mais pesado. E esse processo libera uma quantidade colossal de energia. É tanta energia liberada que nós não conseguimos ainda usar reações de fusão para produzir energia elétrica. Aliás, esse é o sonho de muita gente. Sabe por quê? Olha aqui no quadro. A reação de fissão, ela está produzindo o quê? Bário e criptônio. Está produzindo outros elementos que também são radioativos. E hoje um grande problema que enfrentamos é o descarte desse material. O que fazer com um material tão perigoso? Agora, se você dá uma olhada aqui nessa reação de fusão, o que está sendo produzido? Hélio. Na pior das hipóteses, o que pode rolar é todo mundo ficar com voz de pato. Mas professor, por que nós não conseguimos ainda domar as reações de fusão? Bom, nós temos que lembrar que nós estamos tentando unir dois núcleos e que os núcleos são positivos. Então existe uma força de repulsão entre eles. E se nós quisermos superar essa força de repulsão entre eles, nós precisamos de uma temperatura de no mínimo 100 milhões de graus Celsius. Ou seja, só para começar a brincar de fusão, nós precisamos de uma energia gigantesca apenas para gerar as condições energéticas necessárias para que esses núcleos se fundam. Para você ter ideia, reações de fusão estão acontecendo neste momento no Sol. E nós conseguimos aqui da Terra sentir toda essa potência na nossa pele, mesmo estando milhões de quilômetros de distância dele. Gás nobre é muito louco, não é verdade? E não pense você que nós não tivemos nenhum sucesso ao utilizar reações de fusão. É com muito desgosto que eu te digo isso, mas bomba de fusão nuclear já é uma realidade, já existe, tá? E só para você ter uma ideia, o detonador de uma bomba de fusão nuclear é uma bomba de fissão nuclear. Ou seja, para a gente explodir uma bomba de fusão, como uma bomba de hidrogênio, nós precisamos primeiro explodir uma bomba de fissão, como a de urânio, para gerar energia suficiente para que os átomos de hidrogênio iniciem a sua fusão e depois saia lá destruindo o que quer que seja. Enfim, é foda. E é por isso que a ciência precisa de pessoas boas como vocês, e eu espero um dia ver os nossos alunos fazendo desse mundo um mundo melhor. Combinado? Então, gás nobre, na aula de hoje nós estudamos as reações de fusão e fissão nuclear. Reações de fissão é a quebra de um átomo maior em outros menores que libera uma grande quantidade de energia. E reações de fusão é a junção de átomos menores formando um átomo maior e que libera uma enorme quantidade de energia. Tranquilo? Resumindo, fissão quebra, fusão une. Beleza? Então, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e eu te vejo na nossa próxima aula. Reage!